Caros ouvintes, hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros anos do meu casamento com Plínio Cabral. Apesar de o meu pai ser de esquerda, como ele sabia que o Plínio Cabral era funcionário do Partido Comunista, ele já sabia que eu ia sofrer muito, ia passar miséria, perseguições, e como eu era menor de idade, ele teria que assinar a autorização para eu me casar. Então ele preferiu me emancipar para não ter que assinar a aprovação do casamento. Eu recém tinha completado 19 anos, certo? Quando eu deliberei casar com o Plínio Cabral. Então, no dia 9 de julho de 1948, quando eu casei, no dia do meu casamento, todos os familiares saíram da casa. Eu estava sozinha na casa quando saí para me casar. Entre as testemunhas do meu casamento, eu posso citar o José Gonçalves Tomás, que era um dos líderes comunistas mais importantes do Rio Grande do Sul, era editor do jornal Tribuna Gaúcha. Outra testemunha era o Alfredo Luiz Guedes, marido da poetisa Lila Ripoll. Ele também assinou a certidão de casamento. E o outro que assinou foi o Mário Escobar Azambuja, que era proprietário da dograria onde eu trabalhava. E também testemunharam algumas primas minhas, entre as quais eu posso citar a Cecília Kotlar e a Amália Kutz. A direção estadual do Partido Comunista organizou um jantar na Associação Rio-Grandense de Imprensa, que ficava na Borges de Medeiros. Eu já estava instalada no apartamento onde eu iria morar, que ficava no bairro Navegantes. Eu ia morar com a minha sogra e com o irmão do Plínio, o Petrônio Cabral, né? E acabei chegando atrasada ao jantar. Lembrando que a direção do Partido Comunista cobrou pelos ingressos para reforçar as finanças do partido. Eu me engalanei toda para a noite de núpcias com uma camisola muito bonita, branca, com um véu. E o Plínio não chegava, ele não chegava nunca. Aí depois eu descobri que a causa do atraso é porque ele estivera com a namorada dele conversando. Esse cenário foi o cenário permanente durante o meu casamento, mas eu não quis me separar porque o Plínio foi um bom pai
e era adorado pelos filhos, os nossos 3 filhos, e eu não queria que eles vivessem num cenário de separação dos pais, certo? Sem ter o amor de ambos, como tinha sido o caso da minha infância, em que a minha mãe, a Rosa, nos abandonou, nós ficamos só com o pai. E isso, ela nos abandonou quando a minha irmã Esther tinha 5 anos e eu tinha 2 anos e meio. Eu não queria que esse cenário se repetisse para os meus filhos. No meio da noite de núpcias, vocês lembram que eu morava com a minha sogra e com o irmão do Plínio, o Petrônio, né? E no meio da noite de núpcias nós ouvimos uma gritaria, uns berros. Aí o Plínio e eu fomos ver o que é que estava acontecendo. E aí o Petrônio estava tentando estrangular a mãe, certo? E aí, quando ele foi sacudido, nós acordamos o Petrônio, ele caiu em pranto. E isso se repetia todas as noites. Ele tinha pesadelos, o Petrônio, né? Tentando estrangular a mãe. Agora nós vamos compreender por que é que aconteceu isso. O Petrônio tinha uma psicose, não é? O meu sogro, que se chamava João, e ele se passava por médico, naqueles períodos, às vezes não exigiam o diploma de médico, tá? E ele abandonou a dona Clarinda com os 2 filhos, o Plínio e o Petrônio. E para sobreviver, a dona Clarinda preparava docinhos, salgadinhos, que supostamente seriam vendidos pelas 2 crianças, o Plínio e o Petrônio. O Plínio saiu-se maravilhosamente bem, ele era muito esperto assim e vendia tudo muito bem, mas o Petrônio era tímido e era menorzinho também e não vendia nada. Então a mãe chamava-o dos piores epítetos. O melhorzinho dele era chamá-lo de burro, que, aliás, de burro o Petrônio não tinha nada, ele era muito inteligente. Ele não vendia porque era tímido, era encabulado. Ele era tão inteligente que ele acabou sendo locutor da radiodifusora de Porto Alegre, um excelente locutor, mas com toda essa infância em que ele ficou traumatizado, ele acabou se tornando alcoólatra e veio a falecer muito cedo, prematuramente, vítima do alcoolismo.
Eu casei no dia 9 de julho de 1948. Em julho eu casei. Em agosto eu cancelei a minha matrícula no curso de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica no Rio Grande do Sul, em cujo vestibular eu tinha tirado o primeiro lugar. Foi tudo para o beleléu. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Eu dava aulas de português no curso Rui Barbosa, que ficava na Rua Oswaldo Aranha, e dava aulas de inglês no outro curso que ficava no centro de Porto Alegre, na Rua Doutor Flores, esquina com a Rua dos Andradas. Para dar aulas em ambos os cursos, como nós morávamos em Navegantes, eu tomava o ônibus e descia mais próximo de cada um, depois ia a pé para dar as aulas. A partir de 1949, dediquei-me inteiramente ao Partido Comunista do Brasil. E eu atuava nas chamadas frentes, não é? Como, por exemplo, a que mobilizava as mulheres, organizando a Federação de Mulheres do Rio Grande do Sul e assessorava a presidente. Dentre as muitas campanhas, eu participei do Movimento pela Paz contra o envio de jovens para lutar na Guerra da Coreia, que foi o resultado direto da divisão arbitrária daquela península pelos Estados Unidos e a União Soviética durante a Conferência de Potsdam em 1945. É preciso assinalar que no início de 1942 ocorre uma guinada na orientação de Getúlio Vargas, até então alinhado com o nazifascismo. Aí ele acabou se aliando com os aliados liderados pelos Estados Unidos. O estopim da guinada foi a derrota das tropas nazistas na Batalha de Stalingrado. O Brasil, então, envia a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Itália. Aliás, o meu primo Carlos Scliar foi pracinha da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. E aí seguiram-se o término da censura à imprensa, a anistia aos presos políticos, a legalização dos partidos políticos, inclusive do Partido Comunista Brasileiro. O movimento pela Constituinte, eu participei dessa campanha. E a eleição de deputados e senadores, entre os quais nós podemos mencionar o escritor Jorge Amado. Ele foi senador, ele representou São Paulo
e defendeu uma emenda vitoriosa, assegurando ampla liberdade religiosa e de culto. Muitas pessoas não sabem dessa atuação do Jorge Amado, né? No Rio de Janeiro, no dia 23 de maio de 1945, após 9 anos de prisão, ocorre o grande comício de Luiz Carlos Prestes, com um público estimado em mais de 80 mil pessoas. Esse sucesso foi o resultado dos esforços da militância comunista, que nos locais de trabalho, nos bairros, mobilizou a população, organizada nos chamados comitês populares democráticos. Um comício semelhante, com a presença do Luiz Carlos Prestes, aconteceu em Porto Alegre, no Parque da Redenção. Foram então criados 873 sindicatos até 1945 e surgiram mais 66 no ano seguinte. Os trabalhadores sindicalizados passaram de 474.943 em 1945 para 797.691 no ano seguinte. Os comitês populares democráticos unidos, pouco a pouco constituíram as organizações democráticas populares de cidades, de regiões, dos estados e do país, como, por exemplo, uma dessas frentes eram as federações de mulheres. Na verdade, a criação das federações de mulheres foi um movimento internacional ao final da Segunda Guerra Mundial. As mulheres envolvidas na luta contra o nazifascismo resolveram continuar suas atividades. Assim, em novembro de 1945, em Paris, nascia a Federação Democrática Internacional de Mulheres, com a respectiva sigla. Porém, a minha dedicação exclusiva a tais movimentos durou pouco, porque um dia, chegando em casa, a minha sogra, apontando o dedo, disse: se você não trouxer dinheiro para ajudar no sustento aqui da casa, você não entra mais aqui. E eu, então, saí em busca de emprego. Encontrei um como datilógrafa na sucursal da empresa do Décio Pinhatari, que funcionava numa travessa da rua Ipiranga, no bairro Navegantes. Nas horas livres, eu continuava atuando na Federação de Mulheres do Rio Grande do Sul. Infelizmente, apesar de ter sido um dos dirigentes do golpe de 29 de outubro
de 1945, que derrubou Getúlio Vargas, o presidente eleito em 1945, que assumiu o governo em 31 de janeiro de 1946, o general Dutra, caracterizou-se por atos antidemocráticos, como o fechamento dos partidos políticos, sancionado por órgãos do Tribunal Superior Federal, que considerou fora da lei o Partido Comunista do Brasil em 1947. Nesse cenário de fundo, encerro os 2 anos iniciais do meu casamento. No próximo cerimonial, aprofundaremos esses primeiros anos de casamento. Muito obrigada. Espero por vocês no 8º cerimonial